Boa tarde, eu sou a Bárbara e eu vou apresentar a comparação dos ganhos de força da parte superior do corpo entre homens e mulheres após 10 semanas de treinamento resistido. Boa tarde, professor Martinho, boa tarde aos monitores e vou começar a minha apresentação. Vamos passar o slide. Bom, já é sabido que o treinamento resistido traz benefícios para quem o pratica. Dentre eles, segundo conforme está citado no artigo, redução do tempo de trânsito intestinal, menor chance de câncer de cólon, aumento da taxa metabólica de repouso, aumento do metabolismo da glicose, flexibilidade e capacidade aeróbia. Esses são benefícios que não têm necessariamente relação direta, assim, o ponto final do treinamento de força. Esse ponto final para o treinamento de força resistido é o aumento da força relativa ou percentual e o aumento da massa muscular. Bom, a gente sabe, é sabido que homens têm 10 vezes mais testosterona circulante no corpo do que as mulheres. E além dessa questão, dessa diferença hormonal entre homens e mulheres, os músculos superiores são maiores receptores de andrógenos. E aí, a suspeita desse artigo, que a gente está levantando aqui, é que as diferenças hormonais podem causar diferença nos ganhos de força. Portanto, a gente está aqui discutindo em hipótese se o sexo influencia ou não nos ganhos de força. Bom, observando diferentes estudos já feitos antes desse artigo que eu estou aqui apresentando, segundo Jansen, não sei se está certo, homens já possuem 42,9% de massa muscular em comparação às mulheres que possuem 39,7%. Esse estudo, essa constatação foi feita por meio de uma ressonância magnética e a medição da massa muscular de homens e mulheres. Segundo Holloway et al., 1989, homens e mulheres fisiculturistas foram avaliados e homens possuem uma área de seção transversa do bíceps braquial maior do que as mulheres, mesmo expostos ao mesmo tipo de treinamento e, assim, em quantidade, fisiculturistas têm treinos semelhantes, sejam eles homens ou mulheres. E a hipótese que Covering, eu não sei falar esse nome, a hipótese que ele levantou é que isso pode estar relacionado à quantidade de testosterona circulante, pois a gente sabe, entende, que a testosterona é um fator que influencia diretamente nos ganhos de força. Bom, de forma geral, pelos estudos anteriores, constatou-se que homens e mulheres são semelhantes, mas a depender dos estudos, há uma diferença ligeira entre a quantidade do ganho de força. Não chega a ser uma diferença muito gritante, muito absurda, mas em alguns há alguma diferença. Por isso, esse estudo aqui também pretende avaliar se homens e mulheres têm diferença no ganho de força expostos a um treinamento resistido. Bom, em se tratando mais especificamente deste estudo, a população que a gente avaliou foram 44 homens e 47 mulheres em idade universitária, todos maiores de 18 anos. Eles não podiam estar com treinos sistematizados, digo assim, executando treinos sistematizados há pelo menos 3 semanas, não poderiam estar fazendo atividades físicas há pelo menos 6 meses, de maneira regular, constante. O recrutamento foi feito por meio de folders e banners na Universidade de Brasília, e uma imposição dos testes para fazer essa avaliação também era que eles não mudassem os seus hábitos alimentares durante o período que estava sendo avaliado, que seriam essas 10 semanas aí do período do treinamento acompanhado e específico para avaliar essa questão dos ganhos de força nos membros superiores. Bom, pico de torque é o local do corpo onde tem o maior pico para fazer ou uma flexão ou uma extensão.
É o ponto do músculo que se avalia a força para levantar aquele membro, né? E esse pico de torque foi medido em 2 séries de 4 repetições máximas, usando um dinamômetro isocinético que foi calibrado antes dos testes. Bom, os exercícios avaliados para membro superior perdão. 2 exercícios foram avaliados, a rosca bíceps no banco Scott e a flexão de joelho para avaliar a força nos membros inferiores. O programa de treinamento tinha duração de 10 semanas, sendo dessas 10 semanas 2 treinos semanais, organizados em 3 séries de 8 a 12 repetições, com mudanças de carga ao atingir 12 repetições sem a falha concêntrica. Esse tipo de treinamento mais que lógico e explicado, segundo o que a gente aprendeu aqui na disciplina, o professor Martim Bottari explicou, é um treinamento para aluno iniciante, 3 séries, 8 a 12 repetições, e o período de 10 semanas dá 2 meses e 2 semanas, tá? Que é um período que a gente avalia na sala de musculação para a gente poder fazer uma análise se aquele treino realmente se prestou ao papel que a gente estava propondo. 2 minutos de descanso entre as séries, e para esses alunos poderem estar realmente participando como dado de fato válido na pesquisa, eles tinham que ter pelo menos 80% de frequência nesses treinos aí, dessas 2 vezes por semana. Bom, depois dos treinamentos executados e tudo devidamente acompanhado, sempre pelo mesmo acompanhante, com estímulo verbal, para que eles pudessem sempre ter seu melhor resultado, desses 91 estudantes avaliados, a gente vê aqui pelo gráfico que o delta do pico de torque, que seria a diferença entre o começo do estudo e o final do estudo, e aí a gente subtrai o pós do pré, foi igual entre homens e mulheres. Ou seja, seguindo aqui para o fim dos nossos resultados, isso já bate com outros estudos dizendo assim que os resultados são condizentes, né? Então, esse não foi diferente, a gente não teve mudança. Então, homens e mulheres, apesar de toda a diferença o treinamento que a gente avaliou, que seria a diferença de massa, às vezes a diferença da força dela não ser igual, e a gente sabe que o motivo é o efeito da testosterona, que o homem tem, como já falado lá anteriormente, tem 10 vezes mais testosterona circulante no corpo do que a mulher. Homens ganharam mais força e mulheres menos força, mas percentualmente falando, fazendo esse delta, o ganho foi igual. Então, apesar dessa diferença hormonal, o ganho é igual. Em outro estudo, também citado lá no artigo, a progesterona, aí foi avaliado de acordo com o ciclo menstrual, foi avaliado que a progesterona possui um papel semelhante à testosterona no ganho de força. E aí, isso seria o que a gente está supondo aqui, que explica por que o ganho de força entre homens e mulheres é tão parecido, apesar dessa diferença da testosterona. E aí, portanto, a gente finaliza aqui esse artigo comparando e entendendo que a diferença de ganho de força entre os sexos não é suficientemente significativa. Provavelmente, aí é um parênteses a Bárbara, vão continuar havendo estudos para entender essa questão também da progesterona e do ciclo menstrual, para entender isso mais especificamente em mulheres, mas de maneira geral, quando expostos ao mesmo tipo de treinamento, ao mesmo protocolo, tudo devidamente, assim, num ambiente totalmente controlado, os ganhos são iguais. E aí, esse foi o resultado do estudo e do artigo que eu estou aqui apresentando para vocês. De maneira geral, muito obrigada. Foi uma honra estar nessa disciplina, mesmo que à distância, com toda essa circunstância que a gente se encontra. Obrigada, professor, pelos ensinamentos, e a gente se esbarra aí pela faculdade em outros momentos. Estou aqui finalizando a apresentação. Muito obrigada, e a gente se encontra aí pela vida acadêmica ou por fora da universidade.